Fala pessoal, eu sou a Prof. Jaque Sampaio e vim aqui te convidar a assistir o aulão Enem História, a revolta da vacina. Assiste esse aulão, salva, compartilha, manda o link no grupo da família. Pode assim divulgar para todo mundo, que esse então é um aulão que eu fiz para dedicar aí a vocês que estão chegando cada vez mais perto do Enem. Para compreender então a revolta da vacina, a primeira coisa que nós temos que analisar é a segunda metade do século XIX no Rio de Janeiro. Por quê? Porque nesse momento nós estamos vivenciando na cidade do Rio um dos maiores contextos epidêmicos do Brasil Império daquele período. Qual é o grande problema do Rio? O Rio ele não está vivenciando só um contexto da varíola, certo? O Rio de Janeiro vivencia, pessoal, uma série de epidemias ao mesmo tempo, todas juntas e reunidas. Então eu até escrevi aqui no quadro elas para que a gente pudesse então listar e não esquecer de nenhuma. Vamos lá então. Varíola, cólera, peste bubônica, tuberculose, disenteria, malária e febres em geral. Imagine então ser um cidadão carioca naquele momento, vivenciar todas essas epidemias acontecendo ao mesmo tempo. No que concerne à área da saúde, havia um debate muito intenso para se compreender como que essas epidemias vinham se alastrando e por quais motivos elas aconteciam, quais seriam as ações necessárias para conseguir contornar esse problema de saúde pública. Esse debate na área da saúde também acabou chegando, obviamente, na política. Os governos vinham discutindo medidas então cabíveis do ponto de vista do poder público para solucionar esse problema. Ainda no século XIX, no contexto imperial, o Pereira Passos vai então, ele era um engenheiro do Império nesse momento, vai então enviar o primeiro plano de reforma urbanística no Rio. Cada vez mais, tanto os debates em relação à saúde pública quanto os debates políticos, eles vão convergir para um ponto, que é então a modernização da cidade do Rio de Janeiro. O que se entendia? Que havia uma relação muito próxima entre as grandes ondas epidêmicas do Rio e a situação insalubre que vivia a cidade. Uma série de questões que tornavam o Rio de Janeiro, do ponto de vista moderno, uma capital pouco desejosa. Em função disso, então, já no Brasil Império, vinha se discutindo a necessidade de modernizar o Rio como uma das soluções para conseguir conter as epidemias. O que se falava nesse sentido? Que alargar as ruas, pavimentar as ruas, melhorar as obras de infraestrutura no porto, melhorar a Avenida Central do Rio, bem como as suas ruas colaterais, seria uma solução para tornar a cidade mais arejada, para que o ar circulasse, para que ela ficasse mais organizada e, em função disso, como consequência, diminuísse as epidemias. Claro que, paralelo a isso, vinha-se também tentando descobrir, do ponto de vista médico, científico, quais eram as razões que levavam cada uma dessas doenças a atacar a população e a vitimar a população. Então, primeiro detalhe, o que nós temos que prestar atenção? Tem dois debates acontecendo ao mesmo tempo no Rio de Janeiro. A questão da saúde pública e, por outro lado, está então se aliando um debate de reformas públicas como uma solução para justamente solucionar esse contexto epidêmico. Quando que tudo isso vai, digamos assim, se agravando cada vez mais? Quando nós temos então a entrada no poder de Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, ele tinha sido um dos presidentes estaduais, na época ainda se chamava presidente, o que seria hoje para nós governador do estado de São Paulo. E ele já tinha implantado no estado de São Paulo, sob o seu governo, reformas urbanas na cidade de São Paulo.
Além disso, o Pereira Passos era engenheiro do Império e ainda estava envolvido nos contextos políticos da Primeira República e vai então também se tornar o prefeito da cidade do Rio de Janeiro por indicação do Rodrigues Alves, ambos no mandato de 1902 e 1906. Sem contar que também a cidade do Rio vai ter então a figura do Oswaldo Cruz, que era um sanitarista, um médico super importante no período, que vai então também ser um dos responsáveis por tentar descobrir o que vinha causando esse conjunto epidêmico. Quais as conclusões que se chega, então, quando nós temos essas três figuras juntas na cidade do Rio de Janeiro, na frente dos debates políticos e de saúde pública? A necessidade, então, urgente de se começar, de fato, a reforma urbanística do Rio de Janeiro. Qual seria o modelo a ser adotado? O modelo, então, de uma civilização europeia. Por isso que o Rio vai ser chamado, nesse período, de Paris tropical. A ideia eram ruas muito largas, lojas, todas as lojas padronizadas, sem aquelas coisas de quiosquezinho, de vendedor ambulante, não, nada disso mais. Vamos tornar essa capital bem iluminada, estruturada, com bondes elétricos. Vamos parar de usar carreatas com tração animal, isso aí já tá old school. Vamos começar então a tornar a capital do país, a capital do Brasil republicano, uma cidade à altura, aos moldes europeus. A grande capital que vinha servindo como modelo do Brasil, além de Paris, também era Buenos Aires. Então, assim, era o desejo, digamos, de agora é a hora da gente fazer acontecer esse projeto no Rio. Onde começam os problemas, galera? Os problemas vão começar porque as medidas políticas implantadas na cidade do Rio, bem como as medidas sanitárias, elas vão sendo impostas à população de uma maneira muito autoritária. O Pereira Passos, que era o responsável pela prefeitura do Rio de Janeiro nesse momento, o que ele vai fazer? Começar a contrair empréstimos, tá? E para conseguir pagar esses empréstimos, o que ele vai fazer? Aumentar a tributação, aumentar os impostos da cidade. Sobre quem que vai cair essa tributação? Obviamente nas camadas mais populares, que começam a ser coagidas para que paguem licenças para trabalhar na rua, para que paguem licenças, inclusive para porte de animais. E também, pasmem, o Pereira Passos vai começar a instituir uma série de multas por condutas. Esse prefeito, ele vai não só urbanizar a cidade, como ele tem um desejo de disciplinar a população aos bons costumes. Qual é a referência? A essa altura vocês já sabem, né? A burguesia europeia. Então, tudo que não tivesse dentro desse padrão cultural europeu era taxado como incivilizado, como algo relativo a uma barbárie, uma selvageria que não se queria mais no Rio de Janeiro. Então, a população, principalmente a mais pobre, a que não é elitizada, nem econômica, nem politicamente, vai sofrendo cada vez mais com uma polícia que vai se tornando mais autoritária na cidade. Outro fator também em relação a isso vai ser, obviamente, ali o que eu coloquei até no quadro, o bota baixo. O Pereira Passos, ele vai ser chamado então do bota baixo, porque ele vai começar a destruir, a botar abaixo todas as habitações coletivas do Rio de Janeiro. E o que é interessante? Quem tinha condições naquela época, quem era a classe média do Rio naquela época, tinha condições então de viver nos subúrbios do Rio de Janeiro, que eram regiões um pouco mais afastadas. Por que a classe média conseguia ficar nas regiões mais afastadas? Porque tinha então uma estabilidade financeira e isso gerava então a possibilidade dessa população de classe média de se deslocar para as áreas centrais para trabalhar, de ter então a compra de um terreno, de poder pagar os seus aluguéis, por aí vai. A população mais carente e menos favorecida, as classes bem populares do Rio, elas moravam no centro nesse período, porque no centro onde acontecia o comércio informal, o comércio de ambulantes, as feirinhas, os quiosques, então as classes populares estavam mais no centro. O que o Pereira Passos vai fazer? Vai começar a demolir
toda a área central. Para quem já foi no Rio de Janeiro, qual é a avenida que vai encabeçar esse projeto de modernização? A Avenida Rio Branco. Ou seja, pessoal, qual é a classe que vai sofrer todas as consequências do processo de modernização de um projeto moralizante e autoritário do prefeito? E ainda tem que acrescentar as medidas de higienização que o Oswaldo Cruz vai implementar. O Oswaldo Cruz, galera, vai começar a implementar uma série de medidas também para conter esses contextos epidêmicos. Então, quais eram os planejamentos, tá? Para a varíola, então, produzir a vacina, certo? Então, ali a vacina era o remédio. Para a febre amarela, seria, então, ter o controle dos mosquitos. Para a peste bubônica, se criou, inclusive, uma compra. A prefeitura vai autorizar a compra de ratos, para, então, conseguir ter o controle de ratos. Para cada uma dessas doenças, vai se chegar, então, a uma solução. Mas, além disso, o Oswaldo Cruz ele vai construir também vários postos de controle sanitário na cidade do Rio. E esses postos vão contar com polícia, com uma guarda local vigilante. Então, focos de mosquito, focos de surtos, tudo isso vai receber um controle super autoritário e extremado. Nessa época aqui também, para vocês terem uma ideia, uma das soluções encontradas vai ser também isolar os pacientes doentes. Então esse isolamento ele já funcionava aqui nesse período. Então uma série de medidas, isolamento, higienização, limpeza, multas para a população, para as pessoas que não cumprissem isso, vão ser organizadas pelo Oswaldo Cruz. Por isso que ele vai ser chamado do General Mata-Mosquitos. Então pensem vocês, vamos recapitular. Modernização da cidade do Rio, medidas sanitárias e um controle moral e policial excessivo na população. A população vai começar a ficar cada vez mais coagida, porque pode receber multa por uma conduta moral, não pode mais ter os seus ganhos, que até então eram ganhos legais, agora eles passam a ser considerados informais. Então vocês vão somando os ingredientes, tá? Tudo isso, e aí vem a notícia que vai se tornar a notícia mais polêmica dentro desse quadro que eu descrevi para vocês. 1904 começa a ser discutido um projeto de vacinação obrigatória para a varíola. No meio desse contexto, não percam isso de vista. A população, galera, nesse momento ela já tá assim, ó, por aqui, ela não aguenta mais tantas intervenções do poder público na sua vida. Retiraram as nossas casas no centro da cidade, estão nos aplicando cada vez mais multas, tem polícias sanitárias espalhadas por toda a cidade, há intervenções dos agentes públicos o tempo inteiro na nossa vida. E agora vocês vêm falar de vacina obrigatória? Ai, só um pouquinho, né? Então, em função disso, lá no dia 5 de novembro de 1904, se configura o primeiro grupo anti-vacina, chamado a Liga contra a Vacinação Obrigatória, que vai reunir, olha que interessante, não só pessoas das classes populares, principalmente o operariado, mas também monarquistas, e vai também chegar a ter a simpatia de militares que estão bem descontentes com essa república que tá, digamos assim, né, se achando na soberba máxima. E aí, galera, já era, não tem mais como segurar uma revolta. Então, lá no dia 10 de novembro de 1904, começa uma longa semana de muitos embates entre a população que não quer saber de vacina obrigatória porque não aguenta mais todas as intervenções que o poder público vem fazendo. Então, muita atenção aí, vestibulando. Não dá para sintetizar e dizer que a revolta da vacina ela foi um movimento de pessoas que não queriam a vacina porque eram ignorantes, porque não, ai, como é que as pessoas não querem a vacina? Não é isso, tá? Tem que pensar dentro do contexto da cidade do Rio, o que essas classes populares vinham já desde ali de 1902 vivenciando. Elas vinham, na verdade, entendendo o seguinte recado do poder público: nós, populares, somos lixo
para essa elite burguesa do Rio de Janeiro. Ou seja, a gente não vale nada para eles, eles estão nos tratando que nem animais. Chega uma hora que vai chegar rápido, né, em 1904, que essa situação ela se torna insustentável. No meio disso, o que é interessante pensar também junto? Tem um levante militar dos antirrepublicanos. Cerca de 300 oficiais da escola do Exército da Praia Vermelha vão tentar, nessa semana da revolta da vacina, um motim, tá? Para derrubar, então, o poder público. Vai rolar? Não, não vai rolar, vai ser sufocado. Mas a população vai estar aqui, ó, barricada, tiro, bondes que vão ser derrubados e queimados. Vai ser uma semana de caos no Rio de Janeiro. Qual vai ser a conclusão desse episódio? Vai haver, obviamente, uma repressão super violenta do poder público, do estado e do município, que vai acabar, então, sufocando essa revolta popular. E quais são as outras consequências epidêmicas? As epidemias vão continuar, tá, galera? Elas não vão ter, digamos assim, a solução. Embora a vacina tenha de fato se tornado obrigatória, ela não vai conseguir dar conta de mais um surto de varíola que vai acontecer ali em 1908, no Rio de Janeiro. Sem contar ainda que em breve, ali em 1918 e 19, vai ter o surto da gripe espanhola. Mais de 20 milhões de pessoas no mundo inteiro acabam falecendo. No Rio de Janeiro, a gripe espanhola vai chegar e em 1928 tem mais um surto de febre amarela e por aí vai. Então, pessoal, infelizmente esse contexto epidêmico, ele não vai ser solucionado com a reforma do Rio de Janeiro. O que vai se mostrando ao longo da história? É que essa reforma ela vai estar muito mais atrelada a um desejo estético e de gosto da elite burguesa do Rio de Janeiro do que propriamente ela está sendo levada de fato a sério como uma medida de solução sanitária. As crises epidêmicas, elas vão continuar e cada vez mais o poder público vai ficar fragilizado porque não consegue dar soluções viáveis para conter essas epidemias.